Olá, sejam muito bem-vindos. Tá começando mais uma live Comunicando com Propósito. E eu estou muito feliz porque essa é a primeira live do ano. Eu tava com saudade de estar aqui com vocês, interagindo, falando de comunicação, falando de assuntos que nos ajudam a crescer, assuntos que nos ajudam a se desenvolver. E, gente, nessa semana eu vou falar sobre a comunicação do Mestre. Tá, sobre a comunicação de Jesus, que é o maior comunicador de todos os tempos. Mas antes eu quero saber como foi seu Réveillon. Foi bom? Passou em família? Passou na igreja? Passou em alguma festa? Vai mandando. Clica aqui no nosso botãozinho de compartilhar. Compartilha esse link com algumas pessoas para a gente chamar mais pessoas para cá. Conta que a gente vai falar sobre erros de comunicação que derrubam pessoas, mas que Jesus nunca cometeu. Erros que você pode cometer, mas ouvindo essa live, ouvindo a dica de hoje, eu tenho certeza que você vai evitá-los. Não sei quem acompanhou nos meus stories, mas eu passei o meu Réveillon em família, aqui em São Paulo. Marquinhos veio da Argentina e foi um tempo muito precioso, né? Foi, assim como o Natal difícil, né? Porque tem 4 meses que mamãe foi morar no céu. E o Réveillon também foi muito difícil nesse ponto, porque a ausência, quem passa por isso, quem já passou, quem está passando, sabe como é que é. A ausência é muito forte, né? É aquela hora que você quer fazer uma foto, aquela hora que você quer contar uma história, aquela hora que você quer celebrar, que você quer orar, que você quer agradecer, aquela pessoa que você ama não está lá. Então, nesse aspecto foi muito difícil, e vai ser muito difícil, né? Todas as datas comemorativas daqui para frente vai ser difícil. Mas Deus tem nos confortado e ter estado em família foi muito bom. Meus sobrinhos da Argentina vieram. Não sei se vocês sabem, mas o Marcos, ele tinha 3 filhos e adotou mais duas crianças. Então agora ele tem 5. E foi nessa viagem, pela primeira vez, eu conheci esses meus novos sobrinhos, né? E foi muito maravilhoso. Estar em família, brincar. A gente jogou bola, fizemos um campeonato de videogame, né? Nossa rivalidade de décadas a gente colocou em dia, né? E eu ganhei, tá? Ganhei só o Thiago, o Marcos me ganhou, o Marcos é melhor. Mas vamos lá, gente. Quero te lembrar para mandar o link, compartilhar com algumas pessoas, chamar para cá para a gente falar sobre a comunicação de Jesus. Eu vou tentar, olha só a minha promessa, essa live do meio-dia, meio-dia e 7, terça, quarta e quinta, ela tem que durar 20 minutos. Então, não é o tempo do almoço, é o tempo que você está no trabalho, ou então se deslocando. Em 20 minutos, eu quero te contar uma história, te passar uma lição e compartilhar com você algo que vai melhorar a sua comunicação, tá bom? Não vai ser live longa, porque o tempo urge, a gente precisa correr. Então, só te lembrar para você mandar o link, compartilhar com amigos e amigas para a gente ter mais pessoas aqui, tá bom? E essa gravação amanhã estará indo para o meu canal no YouTube. Quem perder a live ao vivo pode assistir amanhã, tá bom? E eu não vi até agora ninguém colocar o nosso emoji, que é a mãozinha, tá? A gente usa esse emoji que é o seguinte, quando a gente pega uma lição, quando entende alguma coisa, quando você ouve aqui na live algo que faz sentido para você, tem que colocar o emoji para eu saber que vocês entenderam e gostaram, tá bom? Essa é a forma que a gente tem de se comunicar ao vivo. E vamos lá. O assunto de hoje são erros de comunicação. Erros de comunicação que derrubam mensagens. Erros de comunicação que derrubam pessoas, que acabam com reputações. Você, a Ingrid se botou, obrigado. Josi também. Você que tem uma mensagem, você que tem um projeto, você que está falando em público para pequeno grupo, para grande grupo, não importa. Você precisa evitar erros que podem derrubar a sua mensagem. Erros que podem derrubar a sua reputação. Olha só, se você cair em descrédito, se você não tiver mais credibilidade, acabou, gente. Acabou. Você não vai falar para ninguém. E o que pode te levar a esse terrível cenário? Erros na sua comunicação. Erros no seu caráter, óbvio. Erros na sua vida, óbvio. Mas erros na sua comunicação.
podem desviar o seu caminho, tá? E hoje eu vou falar sobre essa coisa do poder que tem na resposta, na pergunta. E talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você tenha só escutado uma história como essa. Talvez tenha acontecido com um amigo, uma amiga sua, mas com certeza você conhece a história de duas pessoas que estavam conversando e em determinado momento o assunto foi ficando quente, foi ficando tenso e a conversa virou discussão. Vocês conhecem uma história assim? Sim ou não? Coloca o nosso emoji para eu saber. Conhece uma história em que as pessoas estavam conversando, virou discussão, e aí depois a discussão virou uma briga? Uma briga de pessoas se agredirem? Pode ser que você não tenha vivido isso, mas com certeza você já viu acontecer, ou sabe de alguém. Caramba, fulano estava falando com ciclano, e de repente começou uma briga. As pessoas estão respondendo aqui, obrigado. É importante que vocês respondam para que eu pegue que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Comunicação não é só falar. Comunicação é quando o outro entende. Ó, a Fran está falando o tempo todo. Isso acontece muito. E, gente, entende uma coisa. Entende uma coisa. Muitas das vezes somos nós que criamos esse problema, tá? É óbvio que para uma discussão virar, uma conversa virar uma discussão virar uma briga, existe um motivo. Pensa na sua vida, pensa nos exemplos que você já passou. Pense em conversas que você teve com alguém que acabaram em discussão. Tinha um motivo. Alguém fez alguma coisa que o outro não gostou. E aí começa-se a debater isso. Só que há outros casos, né? Não é só quando alguém faz alguma coisa que o outro não gosta. Pode dizer, porque eu penso assim, você pensa diferente, ok. Mas olha só, o que determina a queda no nível da conversa, ou seja, para ela virar discussão, para a discussão virar briga, são palavras que foram ditas. Palavras que foram ditas. Isso é muito forte, sabe por quê? Guarda isso, porque esse aqui é o ponto central, esse é o coração da nossa mensagem de hoje, tá? Da nossa live de hoje. Muitas brigas, muitas discussões viram brigas, muitas conversas viram discussões, porque uma das pessoas respondeu por impulso. Respondeu a primeira coisa que veio na cabeça. Quantas pessoas vocês conhecem que são assim? Ele pensou, já falou. Ele nem veio na cabeça, ele falou, nem raciocinou direito. Brigas começam porque alguém responde por impulso. Nesses casos que eu estou abordando aqui. Agora pensa, quantas confusões, quantos problemas você teria evitado se você que está aqui me acompanhando, não tivesse dado aquela resposta que você deu? Pensa naquela conversa que você estava tendo, aí você deu uma resposta e virou uma confusão. Pensa todo o problema, todo o trabalho que ele te deu, todas as consequências que aquela resposta trouxe. Imagina agora se você não tivesse dado aquela resposta. O tanto de problema que você teria evitado. É ou não é, gente? É. Porque palavras, elas têm o poder do bem e do mal. Palavras, quando ditas, elas podem transformar uma discussão em briga ou pode transformar uma discussão em conversa, em acordo. Aí você pode até me dizer assim, Daniel, mas é muito difícil, na hora que a pessoa falou o que ela falou, o meu sangue ferveu e eu tinha que responder à altura. Eu tinha que falar aquilo, porque estava preso aqui, eu tinha que botar para fora. Olha só, essa é uma grande mentira que você acredita, que você conta para você mesmo. Se você entender o poder que tem na comunicação, o poder que tem na pergunta e na resposta, você nunca mais vai falar isso para você. Você vai pensar antes
de responder alguém. Quando você sentir que está preso aqui, você vai criar confusão, eu vou segurar. Eu vou segurar. Eu vou te dar um exemplo para você ver que é possível, tá? Um exemplo de como uma resposta muda o rumo de uma situação tensa. Até aqui eu te falei de respostas que fazem a conversa virar discussão, a discussão virar briga. E a gente está entendendo isso. A gente lembrou de coisas que aconteceu com a gente, na nossa vida, na época do colégio, ou então na rua, com o vizinho, com aquele seu cunhado que você não suporta, com a sua sogra, com o seu genro, né? Pode ser. Aquele seu primo que só te vem para te pedir coisa, né? Nunca te ajuda, só quer te sugar. Você dá aquela resposta e pum, desanda tudo. O que eu quero contar para vocês hoje está em João 8, do versículo 3 ao 9. Essa é uma história muito conhecida, muito famosa da Bíblia. Muito famosa. Jesus, ele estava, né, ali perto do templo e os fariseus, que são um grupo de religiosos daquela época, um grupo de judeus, e esses caras detestavam Jesus, porque Jesus, ele curava as pessoas de graça, os fariseus cobravam. Jesus se dizia filho de Deus, eles não queriam acreditar, então eles tinham um problema muito sério com Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. Parte dos fariseus era inimigo de Jesus. E o que eles faziam? Eles faziam o tempo todo uma tentativa de testar Jesus, de pegar uma resposta maldada para acusar Jesus de alguma coisa. Então, nesse trecho de João 8,3, eles levam até Jesus uma mulher que tinha cometido adultério. E naquela época, isso devia ser punido de uma forma grave. Hoje as pessoas se separam, ou não. Naquela época, eles apedrejavam a mulher. E aqui está um absurdo, né? Porque o homem também cometeu adultério, mas quem pagava era a mulher. Um absurdo daquela época, daquela sociedade, tá? Jesus não tem nada a ver com isso. Os fariseus falam assim, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E aí os caras vão embasar o argumento deles. Eles falam o seguinte, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha isso. Apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Olha só a pergunta do inferno. Olha só aquele momento em que você está ali na sua, de boa, quietinho, quietinha, aí vem alguém para te tentar. Aí vem alguém para fazer uma pergunta que você fala, você não tem o direito de me perguntar isso. Quem é você? Como você ousa? Não tem isso? Os fariseus fizeram com Jesus. E aí, Moisés manda apedrejar. E você, que está dizendo aí que é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o Messias, você fala o quê? A gente quer te ouvir. Fala aí, Jesus. E aí Jesus, ele no início, ele baixa a cabeça e fica escrevendo, desenhando no chão. Ou seja, ele estava ali querendo, ele falou, não, hoje eu não vou lacrar. Hoje eu não vou acabar com eles. Estava ali na dele. Ó. Às vezes, né? Eles estão me provocando, a resposta está aqui. Então, Jesus não tinha isso, tá? Ele estava pouco se importando para esses caras. Esses caras só queriam confusão. Então, ele fica na dele. E eu quero que vocês entendam por que essa pergunta era uma casca de banana. Por que essa pergunta que os fariseus estavam fazendo era um problema, poderia ser um problema para Jesus. Porque é nessa situação que a gente fica, eu, você, que está aqui acompanhando. Nós somos colocados em algumas situações em que uma resposta nossa pode causar um problema maior. E olha só, o diabo só tenta quem está perto de Deus. Se a sua mensagem é do bem, se o seu caminho é bom, se você está avançando na direção certa, é óbvio que vai surgir um monte de fariseu para te fazer pergunta, para te desviar do caminho.
Gente, imagina essa situação. É uma estrada, você está caminhando, você tem que chegar lá no final. No meio do caminho surge alguém e te faz uma pergunta. Essa pergunta gera uma resposta que você... uma resposta mal dada, uma resposta atravessada. O que acontece é que, nesse momento, abre-se um novo caminho. Você estava indo reto, e aí um problema te abre um novo caminho. Você já desviou do seu alvo. Por isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro para saber como vai responder. Isso é comunicação. Eu vou te explicar por que essa pergunta era de origem duvidosa. Se Jesus, olha só, o que os caras queriam saber? Jesus, é para matar essa mulher ou não é para matar? É para apedrejar ou não é para apedrejar? As pessoas também fazem essa pergunta. E aí você, o que você vai fazer? Está me olhando o quê? E agora? Não é? A vida não é assim? Enfim. Aí Jesus, pensando, né? Jesus está pensando, ali desenhado pensando, desenhando pensando. Se ele fala, olha só, não, pode apedrejar, tá certo. Lei de Moisés, vamos cumprir a lei. Apedreja essa mulher aí. Os caras iam falar, tá vendo? O cara que está dizendo que é o Salvador, que é o Messias, que ama as pessoas, que veio para salvar o mundo, aí ó, tá dizendo que tem que matar a mulher pedrada. Ele concorda lá. Se ele falasse, não apedreja ela não, porque tem que salvar a mulher. Sabe o que iam falar de Jesus? Iam falar, tá aí ó, negando a lei de Moisés, o nosso pai. Na verdade, o pai é Abraão, né? Negando, a Moisés ele deu a lei, o pai da lei. Negando a lei de Moisés. Esse aí não pode ser o Messias, esse aí não pode ser o Filho de Deus. Ele está contra aquilo que a gente acredita, contra quem ajudou o nosso povo, contra quem dirigiu o nosso povo. Entende? Qualquer resposta que Jesus desse ali, pelo sim ou pelo não, ele seria acusado de alguma coisa. Qualquer resposta, sim ou não, que ele desse ali, geraria uma confusão para ele. E muitas das vezes, nós respondemos por impulso. Jesus podia virar, pô, o que vocês querem? Mata logo, então não mata ninguém. Faz o que... Jesus não fez isso. Ele, enquanto ele se inclinou para a terra e desenhou, ele estava pensando no que ele ia falar. Isso é uma prova de que ele não respondia por impulso. E esse é um erro que destrói reputação. Esse é um erro que destrói a sua mensagem. Responder por impulso é criar problema. Na sua vida pessoal ou na sua comunicação, da sua mensagem, do seu projeto, não responda por impulso. Porque isso vai te trazer problema. Esse é um erro que Jesus nunca cometeu. Esse é um erro que as pessoas cometem todos os dias. E a gente conhece a consequência. Se já não aconteceu com você, aconteceu com algum amigo, com alguma amiga. É verdade ou não é verdade, gente? Bota o emoji que eu quero ver. Boa. Edna, Lu. Tamara. Legal. Viu? É verdade. E aí, voltando para a história, o versículo 7 diz assim, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse para eles, quem de vocês estiver sem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Gente, olha que maravilhoso isso aqui. Os caras queriam saber, é para atacar pedra ou não? Qual é a resposta para uma pergunta dessa? Sim ou não? É para atacar pedra? Sim. É para atacar pedra? Não. O que Jesus fez? Pensou antes de responder. Não respondeu por impulso. Ele falou, olha, atira aí a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Maricelma está perguntando qual é o tema. O tema de hoje são erros de comunicação que derrubam reputações e que Jesus nunca cometeu. Essa série de lives que eu vou fazer essa semana, hoje, amanhã e depois, chama-se A Comunicação do Mestre, Mestre Jesus. Eu vou falar sobre erros na comunicação que podem desviar o seu rumo.
e você tem que ter Jesus como exemplo, tá? Continuando aqui a passagem bíblica, inclinando-se novamente para o chão, continuou a escrever. Versículo 9, para encerrar a história. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Gente, olha só. A situação acabou. A tentativa de forçar Jesus a alguma coisa foi por água abaixo. A resposta de Jesus desfez uma confusão. A resposta de Jesus impediu um assassinato. Comunicação. Gente, é comunicação. Você pode falar assim, ah, não, mas Jesus é o Filho de Deus, Daniel. Ele sabia todas as respostas. Gente, Jesus, ele veio para cá 100% Deus, mas também 100% homem. Para saber as respostas, ele teve que estudar. Não se esqueça do trecho da Bíblia que conta que aos 12 anos Jesus estava no templo encantando os escribas e os mestres da lei. Ou seja, se aos 12 anos ele estava lá falando, é porque ele tinha conhecimento. E só com 30 anos ele começa a dizer quem ele era. Ou seja, ele passa esse tempo todo só estudando, se enchendo de conhecimento. Por uma hora dessa, ele ter a resposta certa. Então, não pense que aqui é um milagre, é um ato sobrenatural. Não! A resposta, a pergunta, são ferramentas da comunicação. E Jesus deixou um modelo sobre como agir, sobre como responder. Se você aprender isso, você vai transformar situações tensas em situações de paz. Entende, gente? Como é forte o poder da comunicação? Esse é o modelo que a gente tem que seguir. Não responda por impulso. Entenda que perguntas e respostas, elas fazem parte dessa arte da comunicação. E elas guardam um poder. Um poder sobre a vida, um poder de vida, um poder de morte, um poder de luz e um poder de escuridão. Dependendo da sua resposta, a situação fica ruim ou a situação melhora. Jesus mostrou aqui como é que ele deve agir, como é que deve responder numa situação dessas. Você escolhe, no fundo você escolhe. E eu te aconselho você seguir o modelo de Jesus. E quero também te lembrar um provérbio, tá? Provérbios 15, no capítulo 15, versículo 1. Ele diz que a calma desvia a raiva. A palavra calma desvia a raiva. Em algumas traduções diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra calma desvia a raiva. Vem alguém com raiva, falou alguma coisa que você não gostou, você precisa entender que a sua resposta, ela pode aquecer a discussão ou ela pode transformar tudo num acordo. A sua resposta tem esse poder de vida e de morte, de paz e de trevas. Isso é muito forte, gente. Chegando aqui na reta final da nossa live, quero te lembrar que amanhã, 12h07, eu estou de volta. Passei um pouco hoje de 20 minutos, mas eu já estou encerrando. Gente, pense antes de responder. Nunca responda no mesmo tom. Alguém está falando um tom acima? Não responde, porque quando você iguala o tom num tom acima, não existe caminho de volta. A situação vai piorar. Entenda que a vida, olha só, a vida ela não é uma competição entre quem dá a melhor resposta. A vida não é um torneio para saber quem vai lacrar e vai ter a razão. A vida não é isso. A vida é um caminho que a gente tem que seguir. É uma estrada que a gente entra na direção certa. E o que a gente não pode é se desviar desse caminho. Quando você entra numa discussão, quando você entra numa confusão, por conta de uma resposta que você podia ter dado e não deu, a resposta branda, você desvia o seu caminho. E aí você tem muito a perder. Entenda que você tem muito a perder. Uma resposta errada, ela vai te tirar do caminho. A vida é sobre entrar no caminho e seguir na direção certa até o fim. E uma resposta errada te tira do caminho. Para encerrar nossa live, eu quero deixar uma chave, um conselho, uma dica para você
nunca mais errar. Quando você estiver numa situação em que alguém te provoca, em que alguém te intimida, em que alguém fala algo que você não gostou de ouvir, lembra do que eu vou te falar. Porque quando você está numa situação dessa, já é um problema, tá? Já é um problema. Pensa nisso. Se a sua resposta for criar outro problema, prefira o silêncio. Eu vou repetir para você. Se você estiver numa situação tensa e entender que a sua resposta, aquela que veio na sua cabeça, aquela que você tem vontade de falar, aquela que está presa aqui, se você entender que essa resposta vai causar outro problema, prefira o silêncio. Prefira ficar calado ou calada. Entenda que a palavra calma, a palavra branda, desvia a fúria, desvia o furor. E você tem o poder de decidir o que vai falar, porque a sua palavra, a sua resposta, ela vai criar um problema ou ela vai resolver o problema. E a decisão é sua. Tá bom, gente? A decisão é sua. Esse é o poder da palavra. E isso é comunicação. Jesus, o nosso maior exemplo, o maior comunicador de todos os tempos, ele sabia como usar as respostas. Tá? E para quem quiser saber mais sobre a comunicação de Jesus, eu quero lembrar que tem o meu livro, Descubra a Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. O link tá na bio do meu Instagram, só você clicar lá. E eu quero agradecer também a todos vocês que compraram o livro, porque o livro continua na lista dos mais vendidos do Brasil na Amazon. E isso é graças a vocês que compraram a ideia de acompanhar a comunicação de Jesus a partir do meu livro, tá? É isso aí, gente. Estamos chegando ao final da nossa live, a primeira da série A Comunicação do Mestre. Estou falando nessa série sobre erros na comunicação que derrubam pessoas, acabam com reputações, interrompem mensagens. Erros que muitos de nós cometemos, mas que Jesus nunca cometeu. Sabe por quê? Porque ele é o maior comunicador de todos os tempos. Eu quero te pedir para você pegar o link dessa live, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as suas amigas. E assim você vai estar ajudando a ampliar a mensagem do bem. Uma outra coisa que eu quero te pedir é o seguinte: deixa a sua curtida no vídeo de hoje. Deixa um comentário sobre o que você mais gostou, ou então se você tem alguma dúvida, coloca lá que eu quero te responder. Eu quero saber se você entendeu bem, se você quer aprender alguma coisa. Aliás, você quer me dar uma sugestão de tema para as próximas lives? Sempre serão bem-vindas boas sugestões, tá bom? Então, eu conto contigo, deixa sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Aperta lá o botão inscrever-se. Eu conto com você aqui para a gente ampliar esse grupo de comunicadores do século XXI que querem disparar uma mensagem do bem. A gente se vê em breve aqui na live Comunicando com Propósito, saúde e paz.